Nós terminamos, nas nossas aulas anteriores, de entender o modelo de crescimento de longo prazo. Pois bem, agora a gente vai tentar entender como é que funcionaram ao longo do tempo histórico todos os modelos implementados no Brasil sob o ponto de vista do planejamento, do crescimento e do desenvolvimento econômico e, por um outro lado, do combate à chaga inflacionária. Óbvio que nós poderíamos começar esse conhecimento desde, por exemplo, a década de 1930, quando o Brasil passa, então, a contar com dados mais confiáveis que serão produzidos um pouco mais tarde pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Eu quero te lembrar que a Fundação Getúlio Vargas foi a responsável até meados da década de 90, né, na verdade, pelos dados econômicos, a produção de estatística econômica dentro do nosso país. Função essa que, na verdade, passou a ser assumida mais tarde pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais especificamente o Departamento de Contas Nacionais do IBGE, o chamado DECENA. Ora, se é assim, a gente vai, então, na verdade, não só começar a análise a partir do governo Vargas, mas nós vamos adiantar um pouquinho no tempo, isso porque nós teremos um curso aqui no EVP sobre economia brasileira, e aí nós vamos falar só a partir do PAEG. Você se recorda que o PAEG, né, é o Programa ou Plano de Ação Econômica do Governo que foi implementado durante o período do regime militar. A gente vai, então, tentar entender como é que esse processo, na verdade, ocorre em termos de Brasil. Ok? Então, vamos lá. Vamos para essa questão. Então, nós temos aí algumas questões interessantes, né, a respeito do PAEG. Né? O que nós nos recordamos? Nós nos recordamos que o Programa de Ação Econômica do Governo tinha 5 objetivos básicos, com menor ênfase aos objetivos de distribuição, embora esses objetivos ainda estivessem presentes. Recorde-se você que ele refreou o reformismo proposto pelo Plano Trienal. Plano trienal esse que, na verdade, vai ser criado lá dentro do governo, né, João Goulart. Caracterizou-se, né, por menos intervenção do Estado no mercado, buscando apenas complementar o sistema de preços onde houver as deficiências. Eu quero te lembrar, né, que se nós estamos falando a respeito do PAEG, nós estamos, na verdade, falando de uma forte influência sob o ponto de vista, né, do Estado regulador. Ora, se nós estamos preconizando o modelo anglo-saxão do Estado regulador, nós estamos voltando a um certo ponto que nós chamamos, na verdade, de economia liberal. Ora, recorde-se você, portanto, que essa economia liberal parte da análise de que existe um fenômeno que nós chamamos, na verdade, falhas de mercado. E recorde-se você que as falhas de mercado podem ser de naturezas absolutamente distintas. Uma das falhas de mercado, por exemplo, é quando eu tenho a presença do chamado monopólio natural. Você se recorda que o monopólio natural se caracteriza por ganhos crescentes de escala, ou seja, é muito mais interessante que eu tenha uma empresa produzindo muito, mas na verdade com um ganho crescente de capital, o que significa, na verdade, dizer custos decrescentes. Por um outro ponto de vista, ter várias empresas que tenham custos mais elevados e que, portanto, na verdade, repassem isso para o consumidor. Além da questão do monopólio, eu tenho o fato da assimetria de informações. Ora, a assimetria de informações, na verdade, é quando uma parte do sistema de mercado, entre produtores e consumidores, uma parte não tem informações adequadas sobre esse mesmo mercado. Mas eu posso citar para você o sistema, por exemplo, em que os preços de mercado não são eficientes para induzir a iniciativa privada a participar do crescimento da economia. O exemplo clássico é a soberania nacional, a emissão da moeda, grandes obras públicas, o poder de justiça, de polícia e de tantos outros. Sendo assim, na verdade, há a necessidade de intervenção por parte do Estado. Com
Contudo, na visão do Paeg, o Estado deveria ser o quê? Um regulador da economia, ou seja, criar as leis, né? E, por um outro lado, as regulamentações que permitissem às forças de mercado agirem de maneira livre e correta. Ora, portanto, prevalecia a ideia de que os anos anteriores não haviam criado condições para o processo autossustentável de desenvolvimento econômico. Sendo assim, o ritmo inflacionário, o agravamento da situação financeira externa, a intranquilidade social e política, obviamente levando a uma perda da eficiência do setor produtivo, vão determinar a retração da taxa de investimento em 1963, resultando em efeitos desfavoráveis em 1964 e ainda piores nos anos 90, pela falta de capacidade da produção que deixou de ser instalada. Ora, se nós sabemos que no modelo de crescimento de longo prazo, um dos elementos é exatamente a poupança, e se nós sabemos que poupança é igual a investimento, se eu tenho, na verdade, uma queda significativa do investimento, a tendência é de que eu tenha uma queda bastante significativa da produtividade, ou seja, da relação de um lado entre capital e do outro trabalho. Se é assim, a economia fica severamente comprometida e passa então a entrar num estágio que nós chamamos de estacionário. Ora, se o acréscimo de tecnologia se dá basicamente em função dos investimentos que são realizados, a tendência é que com uma queda do investimento não haja, obviamente, o aumento de tecnologia e que, portanto, haja uma perda de produtividade, que é a relação capital-trabalho, prejudicando o crescimento como um todo. Ora, o Paeg, então, tinha alguns objetivos absolutamente básicos. O primeiro, acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico interrompido no período anterior. Por um outro lado, conter o processo inflacionário progressivamente durante 64 e 65, visando o melhor equilíbrio em 1966. Por um outro lado, atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais. O Brasil tem um claro desnível setorial e regional, ainda hoje, mas naquela época isso ainda era maior. Recorde-se você que na década de 1960, o Brasil estava num franco processo de industrialização a partir do governo JK, 56-61, mas a economia brasileira ainda se caracterizava como sendo fortemente agroexportadora. E, portanto, eu tinha lá um desnível econômico setorial, mas também o tinha sob o ponto de vista regional, onde as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, obviamente, tinham um crescimento minorado em relação ao Sul-Sudeste. E, obviamente, as tensões causadas pelos desequilíbrios sociais, melhorando as condições de vida da população. Corrigir, então, a tendência de déficit descontrolado da balança de pagamentos que ameaça o desenvolvimento pelo estrangulamento da capacidade de importar, já que, naquele momento, a formação bruta de capital fixo era basicamente importada. Dada essa questão, como é que ocorre a evolução do programa, No início, os esforços para compatibilizar os objetivos de crescimento e de estabilidade, portanto, de preços e da área externa, havia necessidade de continuar se criando empregos para o chamado círculo virtuoso e, apesar dos meios para conter a inflação, era necessário uma proposta de linhas de ação que não desestimulasse os investimentos produtivos. O modelo Herald-Domar, estimativas de investimento necessários para absorver a mão de obra adicional na economia brasileira, era da ordem de 15% do PIB. Resultado, nós precisaríamos mais do que nunca incrementar a poupança. E lembrando a você que essa poupança pode vir da esfera privada, mas ela também pode vir da esfera pública.
A questão é que uma das formas mais fáceis de você estimular a poupança é você fazer, na verdade, uma política sob o ponto de vista monetário contracionista, sobretudo com a elevação da taxa de juros. Ocorre que a elevação da taxa de juros permitiria o crescimento da poupança privada, mas afetaria necessariamente o quê? O consumo. E, portanto, você teria poupança, mas não teria consumo. Ora, a questão-chave, então, é que, num primeiro momento, o governo opta, né, por prevalecer os objetivos, né, de controle da inflação. Dada essa questão, para financiar esse esforço, foram montados esquemas compulsórios de capitalização e de formação de poupança, a política de incentivo à entrada de capitais externos de risco, chamado de hot money, a expansão da receita tributária, lembrando a você que houve um aumento da carga tributária de 18,2 em 1960-63 para 23,1 em 64-66, mais a compressão dos gastos públicos em custeio, o que na verdade significa uma redução dos gastos governamentais e, portanto, o aumento da poupança governamental, a adoção de uma política salarial ajustada aos objetivos do programa de controle inflacionário, portanto, concomitante ao esforço de poupança necessário para acelerar o crescimento. Dada essa questão, então, né, os resultados foram a incompatibilidade dos meios usados para conter os preços. Você usa, na verdade, instrumento tributário e monetário com meios necessários para promover o crescimento. Ora, raciocine comigo. Se, na verdade, de alguma forma, eu estou tentando aumentar a poupança pública, na verdade, isto implica numa contenção dos gastos públicos. Ora, ocorre que, na verdade, se eu contenho os gastos públicos, e se nós sabemos que os gastos públicos são, na verdade, um dos elementos, né, da demanda agregada, obviamente que a tendência do produto é cair. Ora, se ocorre a queda do produto, na verdade nós teremos um problema claro de queda da arrecadação tributária. E, portanto, as medidas contraditórias que foram tomadas foram suficientes para garantir a falência do programa. No primeiro ano do PAEG, teve que optar pelo controle inflacionário primeiro, antes de retomar o crescimento, portanto, com diminuição do gasto público e aumento da poupança. A observação é que já na sua concepção ficou evidente a preocupação com a instabilidade dos preços como limitadora do crescimento. O número de estatais cresceu apesar do discurso do Estado regulador, o que, portanto, se contrapunha à ideia, e a gente vai poder observar que neste período houve um crescimento das empresas estatais no Brasil. De 1889 a 1945, 26 empresas públicas. Pós a Segunda Guerra Mundial, 1945, portanto, até o último ano do plano de metas, portanto, do governo JK, mais 41 empresas estatais. Durante o plano trienal, 33 empresas. Mas observe, durante o PAEG foram criados 58 estatais. Ora, olha como é que isso é absolutamente contraditório. Eu quero aumentar a poupança pública e, para isso, eu afirmo que vou reduzir o gasto público. Mas, por um outro lado, eu aumento a participação do Estado na economia sob o ponto de vista de um Estado produtor. Ora, se o Estado é um produtor, na verdade eu estou aumentando, né, a demanda agregada. Ora, portanto, as políticas são absolutamente contraditórias entre si. Resultado, a gente vai ver que o PAEG vai dar num grande fracasso. Forte abraço e até a aprovação.